A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Belchior e diácono na igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Irenai Cabral do livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a igreja de hoje. A nossa lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical tem como tema Jesus Cristo e esse crucificado, a mensagem do apóstolo, professor Belchior. Textuário. Para nós pregarmos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25 e capítulo 2, de 1 a 5. Então vamos para a nossa leitura, que terá que ser lida para os alunos no dia da Escola Bíblica Dominical. 1 Coríntios capítulo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os homens, os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Porque os judeus, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. E eu estive convosco em franqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar que Jesus Cristo e esse crucificado é o centro de mensagem cristã. Já os objetivos específicos de cada tópico teremos que ver na escola. O subitem 1, destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões chaves na doutrina de Paulo, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Uma pequena introdução. Paulo descobriu a verdade sobre Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador, prometido nas profecias dos antigos profetas
de Israel. O apóstolo Paulo, em sua simplicidade, ele aprendeu a depender de Deus. Ele descobriu a verdade sobre Cristo crucificado e ressurreto, e tinha a sua missão de pregar aos judeus e aos gentios. Todavia, Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Primeiro tópico, a centralidade da pregação de Paulo. O ministério de pregação e o Cristo crucificado, sem menosprezar os demais escritores do nosso Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. O ministério de Paulo na pregação e o Cristo crucificado, Paulo foi o maior teólogo e doutrinador do cristianismo. Ele recebeu a revelação de Cristo para pregar o Evangelho. Segundo tópico, a centralidade da pregação de Paulo. A palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos, porque a palavra da cruz é loucura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Na época, a palavra da cruz era uma afronta, a esses religiosos e filósofos. Acreditar que uma execução romana serviria para a salvação dos pecados fosse consumada era uma tolice para eles. Já no subtópico 3, os judeus e os gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. O conteúdo da mensagem da cruz de Paulo era um escândalo para os judeus e contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos. Segundo tópico, expressões chaves na doutrina de Paulo. Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra do Evangelho também aparece nas cartas de Paulo. O Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Notamos que a palavra Evangelho era muito utilizada por Paulo e que a mesma boa nova, boa notícia, significava boa nova e boa notícia, que se leva às pessoas. O Evangelho é um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. No subtópico 2, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: se não for diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado. A palavra de cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Assim percebemos que a palavra cruz é o tema principal nesta mensagem do Evangelho de Paulo. Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo. 1 Coríntios 15:14. Nesta palavra-chave, Cristo ressurreto, o apóstolo Paulo nos mostra que sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Que a crucificação e a ressurreição
formam uma unidade. Contudo, o nosso Senhor é proclamado como crucificado e ressurreto. Terceiro tópico: os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. A mensagem da cruz de poder e devemos esperar o poder de Deus em nossas vidas. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria de cruz com a deste mundo. 1 Coríntios 1:20. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus. Mateus 2:11. Reconhecer a nossa miséria. Isaías 6:5. E descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Temos que ter as qualidades de Jesus, meus irmãos. Ser manso e humilde de coração, pois a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Glória a Deus. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. 2 Coríntios 2:3. Como o apóstolo Paulo, versículo 3, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Não devemos confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade, e de modo que glorifiquem a Deus. E a mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente de Deus, do Espírito Santo. Uma pequena conclusão: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e de ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. A mensagem da cruz nos revela uma vida do poder de Deus, humildade e dependência do Espírito Santo. Esta mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Que mensagem maravilhosa foi essa de hoje? E a próxima terá como tema Paulo no poder do Espírito Santo. Se os estudos estão sendo úteis para você, dê uma curtida e não esqueça de se inscrever no canal. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Para refletir as 5 perguntas da nossa Escola Bíblica Dominical: que mentalidade havia na época de Paulo? Por que a cruz era considerada loucura? O que significa palavra evangelho? Segunda lição: por que os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina? O que a mensagem da cruz nos ensina? E se vocês gostaram da lição, depois não esqueça de dar um like lá na lição, um joinha e curtir o canal. Se inscreva no YouTube. Agora a gente também está no Instagram. Dá uma olhada que eu estou fazendo os resumos bem legais lá.
E a nossa próxima aula terá como tema Paulo no poder do Espírito Santo. E até uma próxima aula e fiquem todos com Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5.